Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galerinha, tamo de volta. Física 2 na área. Hoje eu trouxe uns brinquedinhos aí pra gente ver, né? Falar um pouquinho sobre o campo magnético. Lembra que na aula passada foi a nossa primeira aula de magnetismo, né? Onde a gente explicou um pouquinho sobre características do ímã, né? Falamos sobre o magnetismo terrestre, né? Falamos também sobre a experiência de Oersted. Então hoje a gente vai ver, basicamente, o cálculo do campo magnético. Ou seja, na aula passada eu comentei com vocês que corrente elétrica gera campo magnético. Então o campo magnético ele é gerado por cargas em movimento. E aí hoje a gente vai ver como que a gente pode calcular esse campo magnético. Então hoje é uma aula, né, que aparece um pouco mais aí de continha, coisa que na aula passada não apareceu, que foi uma coisa mais conceitual, né? Mas vamos lá, que é bacana, do mesmo jeito. Então é o seguinte, ó, só pra gente relembrar aí, na aula passada eu comentei com você sobre a experiência de Oersted. Você tinha lá um fio, né, um fio retilíneo. Nesse fio, você tem uma corrente elétrica que está passando, né? E essa corrente elétrica gera um campo magnético. Então você tem um campo magnético ao redor do fio, ó. Tá aí, né? E ele tem esse sentido aqui, ó. Olha lá. É um sentido que é dado pela regra da mão direita. Lembra? Ó, regra da mão direita. O polegar aqui indica a corrente e os demais dedos indicam o sentido do campo. Então, se eu tenho um fio aqui, retilíneo, em que a corrente está para cima, eu vou ter um campo magnético ao redor do fio. Entende esse desenho aqui? O campo magnético é ao redor do fio nesse sentido. Se a corrente estivesse descendo, o campo magnético também seria ao redor do fio, mas no sentido oposto. Beleza. Isso aqui foi a experiência de Oersted, né? Só que agora, o que vai acontecer? Eu vou apresentar para vocês, ó, uma expressão matemática para calcular o campo magnético gerado por um fio retilíneo que está sendo percorrido por uma corrente elétrica. Então, existe uma equaçãozinha para a gente calcular isso. Por exemplo, um ponto que está aqui, ó. Um ponto que está aqui a uma distância R do fio. Eu quero saber quanto vale o campo magnético aqui, naquele ponto. Obviamente, quanto mais afastado você estiver do fio, menor vai ficando o campo magnético. Quanto mais próximo, né?
mais intenso vai ficando o campo magnético. Então você está ali a uma distância R do fio. Quanto vai valer o campo magnético naquele ponto ali? Ora, você vai calcular dessa maneira aqui, ó. O campo magnético representado pela letra B vai ser μI sobre 2πr. Aí você vai me perguntar. Ó, é camboio de viciado, velho. Gostaram desse, não foi? Mas é bom porque é joguinho novo. Eles lançaram lá no Rancho do Maia. Tudo é jogo, falo pra vocês direto, é jogo de azar, certo? Hoje a André tava com sorte, acho que também pelo jogo ser novo, eles querem que todo mundo jogue, né? Então, mas o mais legal aí é o esporte da sorte, que é esse, é o único que eu faço, participo aqui, brinco com vocês uma vez na semana. Quer brincar, chama a família, cada um dá 10 centavos, aí você pode brincar com 10 centavos, tem de R$1, certo? Vou deixar o link no próximos stories desse, e ele sempre tem surpresa pra quem se cadastra pelos meus links, viu? Então assim, esse horário é o melhor de você brincar. Bota os doidos pra jogar, que os doidos sempre dá sorte. Sempre digo isso aqui a vocês. Porque o Gugu é o que mais ganha da gente. Permeabilidade magnética do meio. Ou seja, depende do meio. Então, onde esse fio está? Ele está na água, está no ar, está no vácuo, né? Geralmente a gente vai usar o vácuo, o Mi do vácuo, que aí a gente chama de Mi0, que é a permeabilidade magnética do vácuo. E aí tem esse valor aqui, ó. Mas fica tranquilo, né? Isso aqui, se por acaso aparecer para você ter que calcular isso, você tem esse valor na prova, né? Você não precisa decorar isso não, tá? Mas saiba que esse Mi é uma dependência do meio, né? E a corrente elétrica, né? Quantos amperes estão passando no fio. Também, obviamente, quanto maior for a corrente elétrica, mais intenso é o campo. 2π é um número, e R é a distância do fio até o ponto que você quer calcular. E é aquilo que eu te falei. Quanto mais afastado você tiver, né, maior o R, menor vai ficando esse campo magnético. Ó, olha para essa constante aqui, para a permeabilidade. Tá vendo essas unidades aqui? É ela que está determinando qual é a unidade, não, quais são as unidades que você vai usar nas outras grandezas, ó. Então, a permeabilidade magnética é dada por Tesla metro por ampere. Ou seja, o campo magnético é em Tesla, a distância é metro e a corrente ampere. Então, aquela distância tu não pode usar em centímetro, tem que usar em metro, tá? O campo magnético vai ser dado em Tesla. Você vai calcular esse campo magnético aí e a unidade é o Tesla. Acho que eu já coloquei na última aula aí, mas vou colocar de novo, ó. Beleza. Tá, mas isso aí é o campo magnético gerado por um fio retilíneo, ao redor do fio retilíneo. E se o fio não fosse retilíneo? Olha aqui. E se eu tivesse o que a gente chama de espira? O que é uma espira? Uma espira é uma espécie de aro, né? É quando você pega aqui, ó. Por exemplo, um fio em formato circular, ó. Pô, difícil fazer isso. Pronto. Olha lá. Ficou muito ruim, não. Tá ali, você pegou um fio e botou ele em formato circular. Certo? Pega um fio qualquer aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou pegar esse aí. Pronto. Mas já tá aqui o fio, né? Se o fio está retilíneo, você pega o fio e faz isso. Ó. O que vai acontecer agora? Bom, agora a corrente elétrica, ela está ou no sentido horário aqui ou no sentido anti-horário. Aí depende de quando você mandou a corrente aqui, né? Ou você mandou por aqui ou você mandou por ali. Vamos supor que a corrente está no sentido horário. Então você colocou corrente para entrar aqui, ó,
E aí a corrente está nesse sentido aqui, a corrente elétrica. Certo? Bom, vamos lá. O que a gente vai calcular? A gente vai calcular o campo magnético no centro da espira e somente no centro. Você não sabe calcular o campo magnético em outro lugar na espira, só no centro. E o campo magnético no centro da espira, ó, vou escrever aqui, centro, é muito parecido com aquele, ó, só que não tem o π. É μi sobre 2r. Aí você vai me perguntar de novo. Mas, mestre, por que não tem o π? Não entendi. Então, cara, isso vem lá da lei de Ampère, lá da Biot-Savart, lá das equações. A gente pega lá as integrais, calcula tudo bonitinho, no final das contas sobrou aquilo dali. Então eu não tenho como deduzir, não tenho como te mostrar isso, né? Na hora do cálculo, a equação que a gente encontra é essa. Essa aqui é o campo magnético na espira e esse aqui é o campo magnético no fio retilíneo. Mas tá vendo? As letrinhas representam a mesma coisa. O μ é a permeabilidade magnética do meio, I é corrente, e nesse caso aqui o R vai ser o raio. Olha lá. Né? O R aqui vai ser o raio da espira. Show de bola? Agora vamos lá. E o sentido do campo? Aqui, cara, o sentido do campo, ele gira ao redor do fio, né? E dado pela regra da mão direita. Aqui, mesma coisa. Eu vou ter um campo magnético girando ao redor do fio. Ó. Né? Ele era retilíneo, você pegou e colocou em formato circular, mas eu continuo tendo um campo magnético ao redor do fio. Mas lá no centro, que é onde eu sei calcular o campo, para onde vai estar esse campo magnético? Ó, regra da mão direita. Vou pegar o polegar, presta atenção nisso, e vou colocar no sentido da corrente. O sentido da corrente é assim, né? Olha lá. Qualquer lugar que você fizer vai dar certo. Ó, se você botar aqui, por exemplo, já a corrente está para lá, né? Então como é que vai ser o campo magnético ao redor desse fio? Ele vai estar entrando aqui, ó, dando a volta por trás do fio e saindo aqui. Ele está fazendo isso, ó, ao redor do fio. E ele vai fazer isso ao redor de todo o fio, ó. Certo? É como se fosse um monte de argola aqui, ó, ao redor do fio. Esse é o campo magnético gerado. Como a gente sabe calcular o campo magnético no centro, então no centro da espira passa a ser um ponto muito importante que a gente precisa ressaltar. O campo magnético no centro da espira, do jeito que eu desenhei aqui, com a corrente no sentido horário, esse campo magnético entra no centro da espira. Entende que o campo magnético está fazendo isso? Ó, ele está entrando, está dando a volta por trás da espira e está saindo. Ele está fazendo isso. Ó. Então, de todo o fio, eu tenho um campo magnético entrando aqui nesse ponto. Você está olhando o vetor campo magnético fazendo isso, ó, entrando. Isso porque o sentido é horário. Então, o campo entra por aqui, dá a volta, sai por aqui. E se fosse no sentido anti-horário? Se a corrente estivesse no sentido anti-horário, ó, corrente para cima, o campo entra pelo lado de fora aqui, dá a volta por trás do fio e sai por aqui. Ó. Então eu teria um campo magnético aqui no centro da espira saindo. Se está no sentido horário, o campo magnético está entrando. Se está no sentido anti-horário, o campo magnético está saindo. Perfeito? Do jeito que está aqui que eu desenhei, o campo magnético está entrando. Como é que eu represento um vetor que faz isso? Ó, entra no quadro. A gente vai representar assim, ó, um xizinho. Isso aqui é um vetor entrando no quadro. Então, é uma representação que a gente vai utilizar justamente para os vetores. Ó. Sempre que eu desenhar um xizinho, significa que eu tenho um vetor entrando no quadro. Se eu desenhar uma bolinha, eu vou ter um vetor saindo do quadro. Então, se fosse no sentido anti-horário, eu teria aqui no centro da espira um campo magnético. Ó, o campo magnético está ao redor de toda a espira.
Mas lá no centro eu teria um campo magnético saindo, ó. Né? Porque ele dá a volta por aqui, por trás do fio e vem por aqui. Aqui, ó. Vê se você entende. Tipo isso aqui, né? Ó. Você tem aqui a espira. Né? Se a corrente está no sentido... Olha lá. Se a corrente está no sentido horário, igual tá aqui, o campo magnético, você está olhando aí o campo magnético, ó, entrando, ó. Ao redor de todo o fio, eu tenho um campo magnético entrando no centro da espira, dando a volta aqui por trás e saindo por aqui. Então, ao redor de toda a espira, eu tenho um campo magnético aqui entrando no centro. Se a corrente estivesse no sentido anti-horário, aí o campo magnético teria esse sentido. Regra da mão direita, sempre a regra da mão direita. Se a corrente estivesse no sentido anti-horário, o campo magnético aqui no centro da espira, você que está aí, veria o campo magnético saindo. No sentido de ir para fora do quadro. Aí eu representaria assim. Isso aqui é como se você estivesse representando uma seta, né? Ou seja, esse pontinho é como se tivesse um vetor assim, ó, apontando para você, ó. Como se aquele... a parte pontudinha da flecha apontasse para você. E o xizinho é como se você estivesse vendo o bumbumzinho da flecha. Né? Que o vetor faz isso, aquele xizinho é como se fosse aquelas cerdazinhas da flecha. Como se você estivesse vendo a flecha indo embora. As costas da flecha. E aqui você está vendo, né, a pontinha dela. Show de bola? Beleza. Regra da mão direita. Sempre regra da mão direita que a gente falou na aula passada. Cálculo do campo tem uma certa diferença. Tá. Para dar uma quebrada aqui, deixa eu te mostrar alguns brinquedinhos que eu trouxe, ó. Pra gente ilustrar principalmente aquilo que eu falei na última aula. Olha aqui, eu tenho aqui 2 ímãs, ó. Olha lá. Esses ímãs aqui são de alto-falante, né? E se eu colocar eles nesse sentido aqui, atrai. Né? Ou seja, são polos opostos. Mas se eu colocar polos iguais, repele, não atrai. Né? E aí, eu trouxe aqui um toco de madeira aqui pra gente poder tentar ilustrar isso. Ó. Eu vou colocar aqui o outro com o mesmo polo, né? E aí ele vai ficar flutuando, ó. Olha lá. Não cai, né? Por quê? Tá rolando uma repulsão aqui. Tá vendo? Perceba que o buraco aqui do ímã é muito maior que o toco. Ai! Certo? Então, ó, se eu colocar no mesmo sentido, atrai. Pô, dar mole aqui, deixa o dedinho aqui, dá-lhe uma beliscadinha, beliscou aqui. Agora, se você colocar no lado oposto, não atrai, ó. Ele repele. A gente bota essa madeira por quê? Porque isso aqui é um equilíbrio muito instável. Se eu tirasse a madeira, dificilmente eu ia conseguir aqui controlar, que ele ia cair, ou ele ia girar. Então a madeira serve só para poder equilibrar melhor, mas tá lá, ó. Tá vendo que não atrai, né? Aí, olha só, tem outra coisa legal. Eu trouxe aqui... Mó medo de beliscar aqui o dedo. Eu trouxe aqui, cara, um imã de neodímio, né? Esse imã aqui é forte pra caramba. E esse imã, ele tem um dos polos dele, uma das faces dessa aqui é um polo. E a outra face é outro polo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma bússola também. Não sei se... Passa pra essa câmera aqui, diretor. Vê se a galera consegue ver aí, ó. Eu tenho a bússola aqui. Tá vendo? A bússola é um imã. Então, se eu aproximar o imã da bússola, a bússola ela vai se orientar de acordo com o imã. Certo? Veja que a pontinha vermelha da bússola é que está sendo atraída para essa face aqui do imã. Ó. Se eu virar a face, ele atrai a outra. Deu para ver? Ó, vou inverter a face. Olha aqui, vou inverter a face, ó. É porque ela, se deixar ela de lado, ela tomba. Olha lá, inverti a face, ele atraiu o outro. É porque a bússola não pode ficar em pé, né? Ela tem que ficar deitada, porque se ela ficar em pé, ela encosta no vidro. Mas ó... Pra cá. Isso, vamos ver. Olha lá.
Tô atraindo. Aí eu viro aqui, ó. Deixa eu botar na horizontal. Olha lá, ele atraiu o outro. Conseguiu focar? Acho que ainda não, peraí. Ó. Peraí. A bússola tá tombada. Olha lá. Eu viro aqui o ímã e ela vira o polo. Polos opostos se atraem. Ó. Eu tô puxando aqui. Virei o polo, ela atraiu o outro agora. Atraiu a parte que não é pintada, né? Tá vendo? Então, polos opostos se atraem. E a bússola, que é um ímã, vai ser atraída pelo outro ímã. Aí, calma aí, diretor. Já que tu tá aí, aproveita aí, ó. Olha que legal. Lembra também que a gente tinha comentado na última aula que um ímã gera um campo magnético, né? Um ímã gera um campo magnético que sai de um polo e entra no outro. O polo que as linhas de campo saem é o polo norte. Então, as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul. O que é isso? É a direção do campo magnético, o sentido do campo magnético. O que foi? É o Renan hoje que perguntou. Hã? Não, hoje é Flamengo e Vasco, né? É, hoje é Flamengo e Vasco, hoje não é o Renan, não. Olha lá, hoje é rivalidade. Olha aqui, eu trouxe aqui um pó de ferro. Isso aqui é um pozinho de ferro. E aí, cara, olha que legal. Eu vou pegar o ímã, vou colocar aqui embaixo. E aí, esse pozinho de ferro, quero, ele vai se alinhar, ó. Ó, esse pozinho de ferro, ele vai se alinhar de acordo com o campo magnético. Eu vou tirar o ímã, ó. Se eu tirar o ímã, o pozinho cai. Aí eu vou botar o ímã. Quando eu botar o ímã aqui embaixo, tá vendo que eu tô colocando o ímã assim, ó, dessa maneira. E aí, esse lado é um polo e esse lado é outro polo. Então o que vai acontecer? Quando eu colocar o ímã assim, olha lá. Deixa eu arrumar aqui. Quando eu colocar o ímã desse jeito, olha lá como é que fica. Tá vendo que tem um... Parece que o pó de ferro, ele tá se direcionando, né? Tá vendo que ele tá saindo de um polo, tá indo pro outro polo? Que é justamente, ó, olha lá. São justamente as duas faces. Então eu tenho uma face sendo um polo, outra face sendo outro polo. Então eu meio que consigo desenhar o campo magnético, ó, indo de um polo em direção ao outro, né? Ó. O pozinho de ferro, ele desenha o campo magnético para mim. Eu consigo identificar realmente que as linhas de campo se direcionam de um polo até o outro. Show de bola? Tá no polo do ímã ao contrário. Hã? Se o ímã for ao contrário, o que acontece? Se o ímã for o contrário, ó, se eu ficar girando, ele vai ficar girando aqui acompanhando o polo, ó. Ó. Tá vendo? E se eu botar o contrário, mesma coisa. Vai ter o mesmo desenho. Por quê? Porque não dá para você saber... você não consegue saber da onde está saindo e da onde está entrando. Mas você sabe que as linhas de campo estão se direcionando de um polo para o outro. Obviamente, não dá para saber o sentido, né? Não dá para saber que sai daqui para lá ou de lá para cá. Mas dá para você perceber que a direção, né, o sentido é de uma face para outra. É isso que a gente consegue visualizar. E aí, da onde sai e da onde chega é arbitrário. A gente definiu que sai do norte e entra no sul. Certo? Bruxaria, a galera falou. Agora tem uma outra aqui, ó. O outro experimento, diretor. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Hoje eu tô. Hoje sextou legal, tô mostradinho pra caramba. Ó. Pior que eu tô ferrado, tô doente hoje, cara. Isso aqui é o seguinte, deixa eu ver aqui. Se vai dar pra fazer legal. Dá, ó. Cara, isso aqui, eu tenho um fio aqui, ó, um fio de cobre aqui dentro, tá vendo aqui o fio de cobre? Fio de cobre. E é um fio que tá passando corrente. Quando eu aperto esse botão verde aqui,
que pra você não é verde, né? É branco. Que loucura, o botão é verde, mas aqui fica branco, né? É, tá pronto. Maneiro. Quer mostrar pra ele no quadro, que é verde? Olha lá. O quadro é verde. É, tá. É verde, vamos lá. Volta lá. Olha aqui, que legal. Fica da cor, transparente. Show. É a minha mágica. É, essa é a mágica do diretor. Então, se eu apertar esse botão aqui, vai começar a passar uma corrente aqui. E aí, aquilo que eu te falei, vem comigo, ó. Olha lá. Se passa corrente num fio, gera campo magnético. A bússola, como ela se orienta segundo o campo magnético, tu vai ver que a bússola vai mexer, ela vai sofrer uma deflexão. E essa deflexão, inclusive, é no sentido da regra da mão direita, ó. Porque se a corrente está para lá, por exemplo, em cima o campo magnético aponta para lá, e embaixo o campo magnético aponta para cá. Ele está girando assim, ó. Regra da mão direita. Então, se eu botar a bússola em cima, ela vai ter que apontar para lá. Se eu botar a bússola embaixo, ela vai ter que apontar para cá. Porque ela tem que apontar no sentido do campo magnético que está sendo gerado por esse fio. Então, vamos ver. Vamos ver aqui, diretor. Deixa eu botar... Ó. Tu tem que filmar... Um pouquinho mais. Tem que levantar isso aí. Mas tu tem que filmar a bússola. Aí tu tem que dar uma inclinada. Tá, vamos ver. Nesse Ó. pique aí. Não sei se vai dar pra... Tá. Olha aqui. Tá, a bússola tá aqui, né? Consegue ver a bússola? Uhum. Vou apertar o botão. Ó. É porque aí a bússola de lado é na horizontal, ela não mexe. Ah, mexeu. Não dá pra ver, né? Dá um pouco. Ó. Tá mexendo. Ó, a bússola tá pra lá. Tá na direção do fio, a bússola. Aí eu vou apertar o botão verde agora, ó. Ó. Quando eu apertar o botão, vai começar a passar corrente, ó. Aí ela fica tombada, cara. Olha lá. Fica difícil de ver, porque tem que ver de cima. Ó. Mas dá pra ver que mexeu, ó, quando eu aperto o botão. Ó, agora tá parada. Apertei o botão. Mexeu. Parei. Deu pra ver. Ó, tá na direção do fio. Apertei o botão. A bússola mexeu. E se eu botar em cima, ela vira pro outro lado, ó. Se eu botar embaixo, ela vira pra cá. Olha lá. Se eu botar em cima, ela vira pro outro. E aqui ela vira pra cá. Certo? Por quê? Porque a corrente aqui, né, a corrente está nesse sentido e o campo magnético, ele embaixo gira para um lado e em cima ele aponta para o outro. O campo magnético é ao redor do fio. Certo? Então isso aqui é o experimento de Oersted. É porque a bússola, né, ela tem que ficar na horizontal, né? Quando ela fica inclinada, ela bate no vidro e aí ela não mexe direito. Mas acho que deu para ver mais ou menos, não deu, diretor? Deu para ver aí um pouquinho. Olha lá, o Cairo falou, pro Enem precisa colocar uma câmera no teto. Mas aí, vai me quebrar. Aí só se deixarem eu dar aula de boné, de bandana. Então beleza, ó, tira o print ali do fio e da espira. Beleza. E aí agora, cara, olha que legal. Tem uma terceira figura que a gente precisa falar, que é o tal do solenoide. O solenoide é uma outra figura aí importante e ele é conhecido como o eletroímã. Tá? O solenoide é o eletroímã. Olha que bacana isso aqui, cara. Isso aqui é maneiro mesmo, ó. O que é o solenoide? Você vai pegar lá uma peça, ó, um núcleo de ferro, por exemplo, e você vai enrolar com um fio. Você vai botar um fio aqui ao redor desse núcleo de ferro, ó. Tá lá. E aí você vai fazer passar corrente nesse fio, né? Pizza com Guaraná é coisa nossa. Então ela tá descendo aqui, aí ela dá a volta por trás, passa pela frente, ela desce. Esse é o sentido da corrente aqui, ó.
e depois ela vai por trás aqui e sobe. Tá lá. Né? Então tem uma corrente elétrica que está passando pela frente aqui do meu núcleo de ferro. Essa corrente ela está girando ao redor desse núcleo de ferro ali. Perfeito? Para onde vai apontar esse campo magnético? De novo, regra da mão direita. Ó. Se a corrente está passando pela frente aqui do bloco de ferro, vê se você entende. Ó. A corrente está aqui, o campo magnético entra pelo lado de cá e sai pelo lado de lá e dá a volta aqui. Ó. O campo magnético faz isso, né? Então o sentido do campo magnético no solenoide é esse aqui, ó. Ó. Entra por aqui, né? Você tem um campo magnético entrando por aqui e saindo por aqui. Olha lá. Porque a corrente está na frente do bloco de ferro aqui. Então ela regra da mão direita. Ó. O campo entra por aqui e sai por lá. Ele fica dando a volta. Corrente, campo. Certo? Ou seja, o eletroímã, o solenoide, né? Quando você faz passar corrente nele, ele funciona como se fosse um ímã. Porque ele fica parecido com um ímã, né? Como é que é um ímã? Um ímã é assim. Tem uma face onde as linhas de campo saem e uma face onde as linhas de campo entram. O lugar onde as linhas de campo saem é como se fosse o norte. Então aqui é o polo norte desse solenoide e aqui seria o polo sul desse solenoide. O solenoide se comporta como ímã. Se eu inverter a corrente, se eu não fizer a corrente entrar por aqui agora, se eu fizer a corrente entrar por aqui por trás, ó, e dar a volta aqui pela frente subindo, eu teria uma corrente aqui na frente, ó, indo para cima, né? Aqui uma corrente indo para cima. Se a corrente que passa na frente desse bloco de ferro sobe pela regra da mão direita, ó, o campo entra por lá e sai por aqui. Olha lá, o campo entra ali e sai aqui. Ó. Ou seja, se eu inverter os polos da corrente, as linhas de campo magnético entram por esse lado e saem por esse. Então é como se você estivesse invertendo os polos do ímã. Se você inverter o sentido da corrente, o campo vai girar para o outro lado. Então você inverte os polos. E se você desligar a corrente? Se você desligar a corrente, para de ter campo magnético. Porque para ter campo magnético tem que ter corrente. Aquilo ali não é um ímã, é um pedaço de ferro. Então sem corrente ele não é ímã. Ele vira ímã depois que você faz passar uma corrente elétrica ao redor dele, num fio. Então por que se chama eletroímã o solenoide, né? Porque ele é um ímã que você liga e desliga. Se você fizer passar corrente, ele é ímã. Se você desligar a corrente, ele deixa de ser ímã. Sabe onde é usado isso aqui? Pô, aqueles ferro velho americano, diretor. Que é uns guindastes assim, ó. Sempre tem filme americano. É um guindaste, tipo um imãzão grandão aí, gruda no carro, na sucata, levanta e vai jogar ali. Cara, se aquilo ali é um ímã, beleza, tu desceu, grudou no carro. E agora, como é que solta? Quero deixar o carro ali, e aí agora? Se for um ímã, né, ferrou. Uma vez que grudou, não tem mais como soltar. Tu vai ter que puxar o carro ali. Então, aquilo ali não é um ímã, aquilo ali é um eletroímã. Por quê? Você faz passar corrente, aí aquilo ali vira um ímãzão, aí gruda. Aí agora eu quero que o carro caia ali, eu desligo a corrente. Se eu desligar a corrente, ele deixa de ser ímã. Pá, aí cai. Aí cai no lugar que eu quero. Certo? Então, quer ver outras aplicações? Ó, olha aqui. Olha essa ideia que eu tive. Eu tô pensando em patentear. Vê se tu acha que vai dar certo. Eu vou pegar um eletroímã ali. Ó. Vou pegar um outro eletroímã. Olha aqui. E vou pegar um outro eletroímã. Vou botar assim. Né? Eletroímã. Igual esse. Aqui no meio eu vou botar um ímã. Ó, norte-sul. Vou furar o ímã aqui, ó. Furei. Aparafusei. Mas o ímã, ele tá livre para girar. Tá entendendo a minha ideia? Aqui no meio, esse ímã, ele pode girar livremente. E eu boto os eletroímãs em volta. Eu vou fazer passar uma corrente aqui, diretor, de maneira que esse polo vai repelir o ímã. Aí esse ímã vai começar a girar. Quando esse ímã passar por aqui, esse polo vai repelir ele também. Aí ele vai começar a girar. Quando passar aqui, ou seja, eu vou fazer com que passe uma corrente para que o ímã do meio fique sendo repelido, então ele fica girando.
E aí eu tô gastando energia elétrica, porque eu tô fazendo passar corrente elétrica, eu liguei isso aqui na tomada e o ímã começa a girar, certo? Nesse ímã que tá girando, eu vou prender uma haste, vou botar umas pás e vou chamar isso aí de ventilador. O que tu acha? Vou chamar de ventilador. Eu tô gastando energia elétrica e as pás estão girando. Se eu tirar da tomada, isso aqui deixa de ser ímã, para de repelir o ímã do meio, o ventilador para. Se eu ligar na tomada, começa a repelir o ímã do meio, ele começa a girar, pronto, gerei movimento. Ou seja, através da corrente elétrica eu estou conseguindo gerar movimento. Graças a quem? A eletroímã. E se eu não botar paz, eu botar uma lâmina, eu chamo de liquid. Dor de cabeça que lateja mais que sofrência? Neuza, 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 você não sai da minha cabeça. Chama a Neuza e adeus sofrência. Novos língua de gato recheados. Compre na loja, site ou pelo app. Mas o princípio básico é esse. Ou seja, o eletroímã, cara, tem noção da importância disso aqui? O eletroímã, ele foi o responsável, ou né, um fator aí que possibilitou isso, que a gente pudesse construir máquinas elétricas. Porque até então a gente só tinha máquinas térmicas. Né? Até então você usava carvão para gerar movimento, imagina. Tua geladeira, tu ia botar gasolina na geladeira. Né? De manhã para fazer a cafeteira tu ia ter que puxar. Para dar ignição na tua cafeteira, para tu fazer café. Ia dar um gostinho de gasolina no café. Que era antes da eletricidade, a termodinâmica. Agora, com o conhecimento do eletroímã, né, você consegue gerar movimento através da corrente elétrica. E aí, cara, olha que bonito. A partir daqui começaram a surgir os motores elétricos. E você tem todos esses motores elétricos à sua volta aí, graças a isso. Graças a quem? Graças a um cidadão chamado Oersted, que um dia passou do lado do fio, a bússola dele girou e ele falou, ué, por que essa bússola mexeu? Provavelmente tinha algum amigo do Oersted que falou assim, Oersted, deixa essa porra pra lá, mano, vamos, futebolzinho, Oersted, futebolzinho aqui, ó, peitinho de mola, vambora, Oersted. E o Oersted, não, pera aí, mano, eu liguei a corrente, a bússola mexeu. E os caras, pô, e aí, e daí, mano? E daí? Não, vou estudar isso aqui, quero ver isso aqui. E aí, graças ao Oersted, que não foi jogar o futebolzinho peitinho de mola, e ficou lá estudando por que a corrente mexeu na bússola, a gente sabe que a corrente gera um campo e hoje a gente tem motores elétricos. Hoje você pode fazer a tua vitamina aí, né? Tu tá lá fazendo a tua vitamina, banana, aveia, mamão, apertando, e pensando assim, pô, que porcaria, física não serve pra nada, cara. Pra que eu estudo física, cara? Terminou o liquidificador, fez tua vitaminazinha. Pô, chatão, vou ter que assistir uma aula de física. Hã? Portátilzinho que ele pega muito, me adianta pra caramba. Aquele pequenininho, né? É essa aí. Personal Blender Personal Blender? é o nome. Ai, brabo. É tipo um liquidificador portátil, né? Já Mas é o que, na pega bateria? shake. Não, é tomada. Tomada também, né? Fica top. É, o mixer. É, tudo isso aí, ó. Tudo é baseado no... Tudo baseado no eletroímã. Show de bola? Olha lá, o Cairo falou, Oersted e Newton, grandes curiosos. Perfeito. A Ana Júlia meteu um viva os malucos. É isso aí, Ana Júlia. Viva a galera totoca. Hã? Matheus Mática. Graças ao Oersted, hoje a gente tem VAR no futebol. Perfeito, ó, perfeito. Ó, o diretor, o flamenguista aqui tá rindo à toa. Ele agradece todo dia o Oersted. Tem um santinho do Oersted lá, o Varmiango. Ele vai lá e acende uma vela, né, diretor? É isso. Muito bom, vamos embora. Vamos fazer uma questãozinha aí pra acabar então, ó. Ai. Olha lá. Um condutor retilíneo é muito extenso e percorrido por uma corrente elétrica de intensidade constante por toda a sua extensão. Tá aqui o condutor, ó. Tá vendo? Em determinado ponto, distante de 20 centímetros do condutor, tem um vetor indução magnética. Cara, esse vetor indução magnética é porque induz um campo magnético naquele ponto. Tá? O vetor indução magnética é o campo magnético. É esse B aqui, ó. Tá? E vamos lá. Então tem um vetor indução magnética no ponto a 20 centímetros. O campo magnético vale isso. Determine a intensidade
do vetor de indução magnética em unidades de 10 a menos 6 Tesla no ponto B. Então, se no ponto A o campo magnético vale isso, quanto vale o campo magnético no ponto B? Aqui, ó, acabei de ver que eu não completei aqui, né? O solenoide também tem uma maneira da gente calcular esse campo. Ó. Parecido, né? Mas não é igual. Olha lá. O solenoide tem uns outros fatores aí, ó. μNI sobre L, tá? O que seria isso? Ó. N, gente, é o número de voltas que você dá ali com o fio ao redor daquela peça, tá? E esse L é a distância entre essas espiras aí, ó. É a distância, é o tamanho do solenoide, né? O comprimento do solenoide. Né? Quer dizer, entre a primeira e a última, né? O L é isso aqui, ó. É o tamanho do solenoide. Entre a primeira espira e a última. Esse L aí, quanto maior for o L, menor é o campo. Então, o melhor é você achatar essas voltas aí, ó, deixar elas mais próximas possíveis, né? Porque aí você tem um menor L, o campo magnético vai ficando mais intenso. Tá legal? Show de bola, vamos que vamos. Vou fazer minha última aí que eu tô sentindo que eu tô ficando com febre já. Vou pra casa. Ó, vambora. Vamos fazer essa número 1, vou apagar aqui. Tira o print aí então das 3 figuras que você sabe calcular o campo magnético. Fio, espira e solenoide. E agora vamos praticar aí, vamos calcular o campo magnético no fio. Que é a nossa número 1. Ó, para acabar. Ele falou que tem então um fio. Questão número 1. Você tem um fio, ó, tá passando corrente, e aqui num ponto a 20 centímetros do fio, o campo magnético tem um valor. Então vamos lá, o campo magnético é μI sobre 2πr. Quanto vale o campo magnético naquele ponto ali? 4 vezes 10 a menos 6. Ó, μI sobre 2π, quando a distância vale 20 centímetros. Vou passar para metro. 20 centímetros, que é o famoso 0,2 metros. Tá vendo? Eu não sei a corrente, 2π é um número, o μ ele não deu também, ele me deu o campo e me deu 0,2. Tá. Vê se eu não posso pegar esse 0,2 que tá dividindo aqui, ó, o lado de cá, passar para o outro lado multiplicando. Esse 0,2 vai para lá, vai ficar assim, ó. 4 vezes 10 a menos 6 vezes 0,2 é igual a μi sobre 2π. Pronto. Tá. Esse é no ponto a 20 centímetros. Aí, ele falou que tem um outro ponto aqui, ó, que está a 25 centímetros, que é o famoso 0,25 metros, que você quer calcular o campo lá. Então, eu não sei o campo lá, ó. Eu não sei o campo, mas como é um campo magnético gerado pelo fio, é μi sobre 2πr. Só que aquela distância ali, né, o r é a distância do fio até o ponto, nesse caso aqui 0,25, ó. Perfeito? Vou fazer igual eu fiz lá. Pega o 0,25 e passa para lá multiplicando. Vê se tu não pode escrever assim, ó. 0,25b é igual a μi sobre 2π. Olha lá. Opa! Mi é a permeabilidade do meio. I é a corrente elétrica do fio. E 2π é um número. Então esse μi sobre 2π é o mesmo μi sobre 2π aqui, ó. Olha lá. μi sobre 2π vale 0,25b. μi sobre 2π vale esse cara. Então eu vou substituir. No lugar do μi sobre 2π, eu vou substituir por... Olha lá, no lugar desse cara aqui, ó, eu vou substituir por 0,25b. Então apaga aqui. E vamos lá. Vai ficar assim, ó.
0,25b é igual a 4 vezes 0,2 vai dar 0,8 vezes 10 a menos 6. Esse 0,25 é a mesma coisa que 1/4. É a mesma coisa que isso aqui. Então esse 4 que está dividindo aqui, ó, que é 1/4, né? Esse 4 que está dividindo vai passar para lá multiplicando. Então B vai ficar 0,8 vezes 4, 3,2 vezes 10 a menos 6 Tesla. Ele quer o valor em unidades de 10 a menos 6. Ó. Então, quantos 10 a menos 6 valem esse campo magnético? 3,2. Olha lá, vamos lá ver as opções. Tá aqui, letra B. Né? Ele fala, determine a intensidade do campo em unidades de 10 a menos 6 Tesla. Então é 3,2, 10 a menos 6. Gabarito. B de bola. Show de bola? Deixa lá no quadro pra galera printar, diretor. Então é isso. Valeu, rapaziada. Amanhã eu tô aí pra corrigir o simuladão, né? A partir das 14 horas. A minha aula é às 17. Então não perde não. Amanhã a gente tá aí fazendo mais um pouquinho de exercícios. Obrigado pela atenção de todos aí. Obrigado pela participação. Bom final de semana a todos. Beijo grande e até amanhã. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.